Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A filha do sim a Jesus no Espírito Santo. Mastiguemos, mastiguemos, mastiguemos as nossas palavras. Paremos de falar apenas para nos ouvirmos falar. Façamos do nosso vocabulário uma canção de amor para todos os nossos irmãos e irmãs. Compreendamos que aquilo que sai de nós mesmos em palavras é um alimento para todos os que estão ao nosso redor e que nos ouvem falar. Fazemos nascer no nosso próximo necessidades por causa da nossa palavra. Serão estas necessidades essenciais para eles ou serão necessidades inúteis a tal ponto que os irritam, que os levam a ser outros que não eles mesmos? Eles, crianças de amor, eles, crianças de paz e eles, crianças de alegria, não são capazes de permanecer tais como são por causa das nossas próprias palavras que saem de nós mesmos. Devemos manter-nos no absoluto de Deus. O que é o absoluto de Deus? É o amor. Deus é todo amor. Deus veio à Terra e cumpriu a sua missão de amor. Deus Pai deu-nos o seu amor incondicional e nós podemos ouvi-lo. Quando um padre fala de Jesus, como Jesus quer que se fale de ele, é o amor. Jesus, ele é o amor do Pai, ele é o incondicional. Devemos procurar sempre a mensagem que Jesus tem para nos dar e, para isso, é preciso abrir o nosso coração e procurar o amor. Se o que ouvimos, vindo da palavra de Jesus, não nos leva a ser totalmente amor, é porque não compreendemos a mensagem de Deus. Mantivemo-nos nas nossas próprias palavras anteriores e colocamo-las dentro da nossa visão. Sim, vemos o que queremos ver e o que sai de nós é a nossa própria visão. Tenhamos cuidado, pois um dia olhar-nos-emos, e esse dia, para alguns, é daqui a alguns segundos, para outros daqui a 1 hora, para outros daqui a 1 ano, para outros daqui a 10 anos, não sabemos. Qual é a diferença entre agora e daqui a 10, 20 anos? Não há nenhuma, estaremos sempre perante nossa vida. Quer ela se cumpra neste mesmo instante ou se cumpra daqui a 30 anos, é perante a nossa vida que nos apresentaremos e visionaremos a nossa vida. Vamos ouvi-la e o que vamos ver, veremos que todas as nossas palavras trouxeram consequências boas ou más, e essas consequências saboreá-las-emos. Sim, pois são frutos que provaremos. Os nossos frutos vêm da árvore da vida ou da árvore proibida? Somos nós que provaremos os nossos próprios frutos, não os vizinhos, nós mesmos. Então, meus irmãos, minhas irmãs, procuremos sempre que saia da nossa boca o que há de mais belo para ouvir. O que há de mais belo para ouvir somos nós mesmos que, primeiro, o saborearemos, e o mesmo acontece com o que há de pior. Tudo nos será mostrado pela justiça de Deus, porque Deus nos quer perfeitos. Deus coloca sua justiça em nós, e a justiça de Deus é incomensurável, isto é, não muda, ela é apenas amor. Então, Ele quer que nos olhemos para que voltemos a ser amor, na perfeição em que nós estávamos antes de virmos à Terra. Eis o que Deus nos faz compreender neste instante. Devemos ser sempre perfeitos. Como isso é difícil por causa do espírito do mundo. Façamos o esforço e peçamos a ajuda da Mamã Maria, pois os nossos esforços, sim, falo-os com as suas graças que a Mamã Maria recebeu de Deus. Quando fizemos a adoração, quem como Deus, tudo o que os anjos, que recusaram adorar a Deus, bem, Deus não reteve o que queria dar, Ele deu-nos tudo, e isso está em nós. A Mamã Maria, pelas suas graças, faz-nos prová-las, faz-nos senti-las, faz-nos vivê-las, porque ela é cheia de todas as graças.
precisamos da Mamã Maria. Um mundo de amor constrói-se, meus irmãos e minhas irmãs. Um mundo de amor está em nós e faz sentir. Quando olhamos para os nossos irmãos e irmãs e, por causa das nossas palavras, eles têm um sorriso, têm um rosto luminoso, é porque deixamos refletir para fora de nós mesmos o mundo de amor que se constrói e eles provam-no. Obrigado, Senhor, por estas palavras. Agradeçamos a Jesus por nos mostrar que Deus Pai está conosco, que Deus Pai não cessa de nos dar o que há de mais belo na nossa vida, a nossa vida eterna. Sim, não há nada mais belo do que a nossa vida eterna e Deus quer que a provemos. Ele quer que estejamos no esplendor da nossa vida eterna na Terra, e isso não é para algo que está longe. Não, acontece no presente, agora. Hoje repararam no número de sorrisos que provocaram? Pois bem, compreendam-me. Porque no instante em que um filho de Deus faz um sorriso e, por causa desse sorriso, há outro filho de Deus que sente um calor no seu interior e de quem saem palavras de amor, olhares de amor, eis o mundo de amor que se deixa ver. E nós fizemo-lo sair de nós para o nosso próximo, para aquele que não sabe que o mundo de amor se constrói nele. Juntos, meus irmãos e minhas irmãs, agradeçamos a Deus, nosso Pai, por ouvir estas palavras. O Espírito Santo não diz uma palavra sem a presença de Deus Pai, sem a presença de Jesus, e estas palavras estão em nós, palavras, e as palavras pertencem apenas a Deus. Juntos, manifestemos a nossa alegria de fazer sair de nós o Pai Nosso, dizendo o Pai Nosso com alegria no coração, sim, e para aqueles que o quiserem, cantem o Pai Nosso. Juntos, meus irmãos e minhas irmãs. Pai Nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Então, meus irmãos e minhas irmãs, há certamente pessoas do governo que, neste momento, tiveram uma alegria no coração tão forte que começaram a mexer-se. Não puderam deixar de exclamar o que sentiam no seu interior, alegria. Obrigado, meus irmãos e minhas irmãs. Obrigado. Meus filhos, o que a mamã está a ouvir não é a alegria que sai do vosso coração? Há alegria em cantar, meus filhos. Há alegria em dançar. Há alegria em ouvir as palavras que saem da vossa boca para alimentar todos os vossos irmãos e irmãs, meus filhos, que tanto precisam de se saber amados por Deus. Deus é o amor. Deus não pune os seus filhos. Deus dá aos seus filhos um renovo de vida para que possam alimentar a sua vida eterna com a sua misericórdia. Não é o Pai Nosso, meus filhinhos, um Pai que quer que façamos a sua vontade, um Pai que quer que o seu reino esteja no coração de todos os seus filhos? Sim, meus filhinhos, Deus Pai quer que exulteis de alegria ao ouvir dizer que Ele vos ama, que vos dá o seu Filho a cada instante para que possais provar a vossa misericórdia que Ele vos concede e que vós concedeis ao vosso próximo que vos ofendeu. Sim, exultai de felicidade, pois quando estais na alegria, a tentação não se pode fazer provar a vós, meus filhinhos, pois sois vós os mais fortes, provais a vossa libertação. Deus é bom para convosco, meus filhinhos. Estejai na alegria, estejai no júbilo, e quando, filhinhos de amor, compreenderdes que entristecestes o vosso próximo, pois bem, batei no peito, dizendo a vós mesmos: eu amo-me, perdoo-me e o que sou, apresento a Deus.
Então, meus filhinhos, apresentais a Deus o vosso coração todo luminoso pela graça da redenção. Não é belo, meus filhos, viver estes momentos de amor com alegria no coração? Reuni-vos com todos os filhos de Deus e com todos os vossos irmãos e irmãs à vossa semelhança. Eles também, meus filhinhos, gostam muito de olhar para os sorrisos que se multiplicam no seu cotidiano, quando eles próprios sorriem. Sois todos, meus filhos, todos criados para conhecer a alegria, a paz e o amor. Irradiai felicidade, meus filhos, e recebei de Deus a santa bênção que desce do céu, como uma chuva toda cintilante de todas as bênçãos que recebestes pelos papas, cardeais, bispos, padres, diáconos. Sim, meus filhinhos, recebei tudo isto, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, meu Deus. Obrigado, mamã. Hoje é um belo dia, apesar de no Quebec, nos arredores de Montreal, ter chovido. Pois bem, que chuva de graças recebemos. Obrigado. E queremos partilhar isso com todos os nossos irmãos e irmãs do mundo inteiro. Sim, e eles receberam raios de sol. Então partilhamos as graças que nos vêm do céu, pois tudo vem de Deus. Nós amamo-nos. Amém. Obrigado, meu Deus.